Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Agora temos uma novidade no canal. Quer receber conteúdos exclusivos? Se torne um membro e continue nos apoiando. Tenham bons sustos. Era uma noite chuvosa de outono, e eu me lembro vividamente do cheiro de antisséptico misturado com o mofo úmido que pairava no ar quando entrei no Hospital Santa Cruz. Meu nome é Ana, e eu tinha 28 anos na época. Estava lá por causa de uma cirurgia de emergência no apêndice. Nada grave, os médicos disseram. Vai ser rápido, você sai amanhã, prometeu o cirurgião com um sorriso forçado, enquanto me levavam para o quarto no terceiro andar. Mas nada me preparou para o que viria depois. Eu não sou do tipo que acredita em fantasmas ou superstições, mas o que vivi naquela noite me mudou para sempre. Vou contar tudo, do jeito que aconteceu, para que você sinta o mesmo frio na espinha que eu sinto toda vez que fecho os olhos. O hospital era antigo, daqueles construídos nos anos 50, com corredores longos e ecoantes, paredes descascadas pintadas de um verde hospitalar desbotado e lâmpadas fluorescentes que piscavam como se estivessem prestes a morrer. Meu quarto era o 312, no final do corredor, compartilhado com uma idosa que dormia profundamente, roncos suaves ecoando como um relógio quebrado. A enfermeira, uma mulher robusta chamada Marta, me deu um sedativo leve e disse para descansar. As luzes apagam às 22h, ela murmurou, fechando a cortina que separava as camas. Eu me deitei, o lençol áspero arranhando minha pele, e tentei ignorar o som distante de um carrinho de remédios rangendo pelo piso irregular. A dor no abdômen era suportável, mas o que me incomodava era o silêncio opressivo depois das luzes se apagarem. O hospital parecia vivo à noite, respirando. Eu ouvia gotas pingando de uma torneira em algum lugar, o vento uivando contra as janelas antigas, e algo mais, um sussurro. No começo, pensei que era o vento, mas conforme os minutos se arrastavam, percebi que vinham do corredor. Palavras indistintas, como se alguém estivesse murmurando uma oração ou uma maldição. Tentei me virar na cama, mas o tubo de soro me prendia, e a idosa ao lado continuava roncando, alheia a tudo. Por volta da meia-noite, acordei sobressaltada. Meu coração batia forte, e o quarto estava mais escuro do que o normal. Uma das luzes de emergência no corredor havia se apagado. Olhei para o relógio na parede. 0013. Então, ouvi passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse se movendo com dificuldade, arrastando os pés pelo linóleo gasto. Eles vinham do final do corredor, aproximando-se devagar. Parei de respirar, esperando que fosse uma enfermeira fazendo a ronda. Mas os passos pararam bem em frente à minha porta. Silêncio. Então, um rangido suave. A porta se abrindo devagar, centímetro por centímetro. Meu corpo gelou. Pela fresta vi uma silhueta alta e magra, vestida com um jaleco branco sujo, manchado de algo escuro que parecia sangue seco. O rosto... Ah, Deus! O rosto era o pior. Estava coberto por uma máscara cirúrgica velha, mas os olhos vazios, sem brilho, como poços negros que sugavam a luz. Ele não se mexeu por um momento eterno, apenas ficou ali, observando. Eu queria gritar, chamar ajuda, mas minha voz estava presa na garganta, como se o ar tivesse sido sugado do quarto. A idosa ao lado murmurou algo no sono e a figura se virou ligeiramente, como se a tivesse ouvido. Então, ele entrou. Os passos eram silenciosos agora, mas eu sentia o ar ficar mais frio, um cheiro de decomposição se espalhando, misturado com formol. Ele se aproximou da cama da idosa primeiro, inclinando-se sobre ela. Ouvi um som úmido, como um sussurro próximo ao ouvido dela, e depois um gemido baixo dela, como se estivesse sonhando algo terrível.
Meu coração disparou quando ele se virou para mim. Seus olhos fixos nos meus, sem piscar. Ele estendeu uma mão, dedos longos, ossudos, com unhas amareladas e quebradas, e tocou o tubo de soro. Senti um puxão, como se algo estivesse sendo injetado, mas não era remédio. Era uma frieza que subia pelo meu braço, como veneno gelado se espalhando pelas veias. Consegui finalmente sussurrar. Quem é você? Minha voz saiu rouca, fraca. Ele não respondeu, mas removeu a máscara devagar. O que vi me fez engasgar. A boca era um buraco costurado, fios grossos e pretos cruzando os lábios rachados, e de dentro saía um fiapo de fumaça, como se algo estivesse queimando por dentro. Ele se inclinou mais perto e eu ouvi a voz, não da boca, mas ecoando na minha cabeça. Eu sou o que eles deixam para trás, os que não acordam. Pânico puro me dominou. Eu puxei o tubo do braço, ignorando a dor lancinante, e rolei para o lado da cama. Meu corpo, ainda fraco da cirurgia, protestou, mas o medo me impulsionou. Caí no chão com um baque, e a figura recuou um passo, como se surpreso. Rastejei até a porta, gritando agora: "Ajuda! Enfermeira!" Os passos atrás de mim recomeçaram, mais rápidos. No corredor, as luzes piscavam loucamente e eu vi sombras se movendo nas paredes. Não só a dele, mas outras, formas distorcidas de pacientes há muito mortos, arrastando quadris enferrujados e gemendo baixinho. Marta apareceu correndo, o rosto pálido sob a luz fraca. "O que houve? Meu Deus, você está sangrando!" Ela me ajudou a levantar, mas quando olhamos para o quarto, não havia ninguém. A idosa ainda dormia, mas seu rosto estava cinzento, como se a vida tivesse sido sugada dela. "Foi um sonho", Marta disse, mas seus olhos tremiam. "Esse hospital tem histórias antigas. Dizem que nos anos 70, um cirurgião louco experimentava nos pacientes à noite, costurando bocas para que não gritassem. Ele morreu aqui, mas alguns dizem que nunca foi embora. Eu exigi alta imediata, mesmo com a dor. Saí dali ao amanhecer, mas nunca mais fui a mesma. Às vezes, à noite, ouço aqueles passos arrastados no meu apartamento e sinto o cheiro de formol. Se você estiver lendo isso e planeja ir a um hospital antigo, fique atento. Nem todos os médicos lá são vivos. E se ouvir sussurros no escuro, não responda. Pode ser ele, procurando o próximo para costurar. Meu nome é Lucas, e eu juro que o que vou contar é verdade, por mais que pareça saído de um pesadelo. Eu tinha 32 anos na época. Era residente em um hospital público no interior de São Paulo. Um prédio antigo, daqueles erguidos nos anos 60, com alas abandonadas e um cheiro permanente de desinfetante misturado a mofo. Eu estava no plantão noturno da emergência, algo rotineiro para um médico iniciante como eu. Mas naquela noite de inverno chuvoso, em julho de 2018, tudo mudou. O hospital não era grande, mas tinha corredores labirínticos, elevadores que rangiam como ossos velhos e uma ala no subsolo que ninguém usava mais, selada após um incêndio décadas atrás. Os veteranos contavam histórias sobre pacientes que não saíam de lá, mas eu sempre atribuía a fadiga e superstição, até aquela noite. Tudo começou por volta das 23h. A emergência estava calma, raro para uma sexta-feira. Eu tinha acabado de suturar um corte em um paciente bêbado quando a enfermeira-chefe, Dona Clara, uma mulher de uns 50 anos, com olhos cansados e mãos firmes, me chamou para uma consulta no quarto 47. É uma idosa, trouxe do asilo. Confusa, febril, murmurando coisas sem sentido, ela disse, entregando o prontuário. O nome da paciente era Dona Elisa, 78 anos, histórico de demência. Entrei no quarto iluminado apenas por uma lâmpada fraca no teto que piscava levemente, criando sombras dançantes nas paredes descascadas. Ela estava deitada, pele pálida como papel, olhos vidrados fixos no teto. "Boa noite, Dona Elisa. Sou o Dr. Lucas. Pode me dizer o que está sentindo?"
Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, sua mão trêmula agarrou meu braço com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Seus dedos eram gelados, como se tivessem sido mergulhados em gelo. Eles vêm à noite, ela sussurrou, voz rouca e entrecortada. Do subsolo, os que não morreram direito. Eu sorri, achando que era delírio da febre. Vamos medir sua temperatura, respondi, pegando o termômetro. Mas enquanto eu me virava para anotar, ouvi um som distante. Um arrastar de pés, como alguém mancando pelo corredor vazio. Olhei para a porta aberta. Nada. Apenas o eco da chuva batendo nas janelas gradeadas. Administrei um antitérmico e saí para checar outros pacientes. O hospital à noite era um lugar opressivo. Os monitores apitavam como corações mecânicos e o ar-condicionado zumbia baixo, mascarando ruídos sutis. Por volta da 1h da madrugada, voltei ao quarto 47 para uma ronda. Dona Elisa estava imóvel, olhos fechados, respirando superficialmente. Mas algo estava errado. O lençol sobre ela parecia úmido, como se suado, e havia uma marca escura no chão. Pegadas molhadas, descalças, levando da cama até a porta. Meu estômago revirou. Dona Clara? Chamei pelo corredor. Ninguém. O plantão era esquelético. Só eu, ela e um auxiliar no balcão. Decidi investigar. As pegadas sumiam no final do corredor, perto da escada de emergência que levava ao subsolo. Eu sabia que a porta estava trancada, ou pelo menos deveria estar. Mas quando empurrei, ela cedeu com um clique suave, como se alguém a tivesse deixado entreaberta. O ar que subiu era fétido, como carne podre misturada a produtos químicos velhos. Desci os degraus cautelosamente, a lanterna do celular iluminando paredes cobertas de fuligem preta do antigo incêndio. "Alguém aí embaixo?" gritei, voz ecoando no vazio. Silêncio, exceto por um gotejar distante de água. No subsolo, o corredor era um labirinto de salas abandonadas. Arquivos enferrujados, camas quebradas cobertas por lençóis empoeirados, equipamentos médicos obsoletos amontoados como relíquias. Meu coração acelerou quando ouvi-o arrastar novamente. Mais perto agora, vindo de uma sala no final. A porta estava entreaberta e pela fresta vi uma luz fraca, como de uma vela ou lanterna. Empurrei devagar. Dentro, o ar era sufocante. Havia uma maca no centro e sobre ela, uma figura. Parecia uma paciente, vestida com uma camisola hospitalar rasgada, pele cinzenta e enrugada, cabelos brancos desgrenhados. Mas o que me paralisou foi o rosto, idêntico ao de Dona Elisa, só que mais jovem, como uma versão dela de 40 anos atrás. Os olhos se abriram de repente. Vidrados, sem pupilas, apenas brancos leitosos. Ela se sentou devagar, ossos estalando como galhos secos. "Você veio", murmurou, voz ecoando como se viesse de um poço profundo. "Eles me deixaram aqui. Queimaram, mas não matei." Meu corpo inteiro tremia. Eu recuei, tropeçando em uma seringa velha no chão. "Quem é você?" gaguejei. Ela sorriu, dentes amarelados e irregulares. "Eu sou ela, a que não morreu. O fogo não leva tudo." Então ouvi mais sons, arrastares múltiplos, vindos das outras salas. Portas se abrindo devagar, figuras emergindo das sombras, pacientes queimados, peles derretidas como cera, olhos vazios murmurando em uníssono. "Fique conosco. O subsolo chama." Corri. Subi as escadas aos tropeços, coração na garganta, o som deles me seguindo como um enxame. Tranquei a porta do subsolo e corri de volta ao quarto 47. Dona Elisa estava sentada na cama, olhos abertos, sorrindo o mesmo sorriso. "Eles vêm à noite", repetiu. Seu prontuário, que eu havia deixado na mesa, agora tinha anotações antigas. Incêndio no subsolo, 1975. Pacientes carbonizados. Sobreviventes. Nenhum. Mas ali estava o nome dela. Elisa Moreira. Internada por queimaduras graves. Ela havia morrido há décadas. Gritei por ajuda.
Dona Clara veio correndo, mas quando chegamos, o quarto estava vazio, a cama desfeita, pegadas molhadas no chão. Você está exausto, doutor, ela disse, mas seus olhos evitavam os meus. Esse hospital guarda segredos, melhor não descer lá. Eu pedi transferência no dia seguinte e nunca mais voltei. Mas às vezes, em noites chuvosas, sinto o cheiro de queimado no ar e ouço o arrastar de pés no corredor do meu apartamento. Se você trabalha em um hospital antigo, fique longe dos andares proibidos, porque os que não morreram direito, eles esperam. E quando chamam, é difícil não responder. Todo mundo diz que hospital tem cheiro de limpeza, de éter, de cloro. Mentira. Quem trabalha no plantão noturno sabe que hospital tem cheiro de sopa fria, fralda geriátrica e medo. O medo tem um cheiro azedo que fica preso no fundo da garganta. Meu nome é Tiago. Sou enfermeiro de UTI há 10 anos. Já vi de tudo. Gente voltando da parada cardíaca, gente gritando com dor fantasma, gente vendo parente morto no pé da cama. Mas o que aconteceu no leito 7 da UTI geral do Hospital Santa Clara, nome fictício por motivos óbvios, desafiou minha sanidade e a medicina. Era uma quinta-feira de chuva pesada. O hospital é um prédio antigo, década de 50, cheio de infiltrações e corredores longos que a luz fluorescente nunca ilumina direito. A UTI estava cheia, aquele barulho constante de respiradores mecânicos, tis-clac, tis-clac, e bips de monitor. O paciente do leito 7 era um ignorado, sem identificação. A PM trouxe ele de um atropelamento na rodovia. O cara estava moído. Politraumatismo, bacia quebrada, tórax afundado. Ele estava entubado, sedado com fentanil e midazolam em doses cavalares. Pela escala de Glasgow, ele estava num coma profundo. Não deveria mexer nem um cílio. Eram 03:33 da manhã. O horário do diabo, como a gente brinca ou brincava. Eu estava no posto de enfermagem evoluindo prontuários quando o monitor do leito 7 disparou o alarme de taquicardia. Olhei para a tela central. O batimento dele tinha pulado de 80 para 190 BPM em um segundo. Corri para o box. Quando cheguei lá, o paciente estava imóvel, mas os olhos dele estavam abertos, não aquele aberto vidrado de coma. Ele estava olhando para mim. As pupilas estavam dilatadas, negras, engolindo a íris. E ele não piscava. Seu João? Chamamos assim na falta de nome. Chamei, checando o acesso venoso. O senhor está me ouvindo? O monitor cardíaco começou a falhar. A linha do batimento ficou errática, desenhando formas que não eram ritmo sinusal nem fibrilação. Parecia estática de TV desenhada no gráfico. E então, o respirador parou de funcionar. O aparelho começou a apitar obstrução de via aérea. Tentei aspirar o tubo traqueal, achando que era secreção. Quando enfiei a sonda de aspiração no tubo, senti uma resistência. Puxei a sonda. Ela não veio suja de catarro ou sangue. Ela veio suja de terra. Terra preta, úmida, com cheiro de cemitério. Recuei um passo, olhando para a sonda na minha mão. Mas que porra é essa? Sussurrei. Foi aí que o som começou. Não veio da boca dele, porque ele estava entubado. O som veio de dentro do tórax dele. Era um som de arranhado, como se tivesse um animal preso dentro da caixa torácica, arranhando as costelas pelo lado de dentro para sair. Screech, screech, screech. O paciente começou a levantar o braço direito. Lembrem-se, ele estava sedado com bloqueador neuromuscular. Ele não deveria ter força para mover um dedo. O braço subiu de forma quebrada, mecânica. O cotovelo estalou alto. Ele agarrou a grade da cama com tanta força que o metal amassou. Os dedos dele ficaram roxos. Dr. Márcio, corre aqui! Gritei, minha voz falhando. O médico plantonista veio correndo junto com a técnica, a Cláudia. O que foi, Tiago?
parada. Olha isso, doutor. Ele está reagindo, tem terra no tubo. O doutor Márcio se aproximou para auscultar o pulmão. Assim que o estetoscópio tocou o peito do homem, o médico foi arremessado para trás. Não empurrado, arremessado. Ele voou 2 metros e bateu as costas no carrinho de parada. O paciente sentou na cama. Com o tubo na boca, com a bacia quebrada, com o tórax afundado, ele sentou ereto. Ele arrancou o tubo traqueal com a própria mão, sem nem tossir. O balão do tubo veio cheio de sangue e daquela terra preta. A boca dele se abriu num sorriso que ia muito além das orelhas. A pele da bochecha rasgou para permitir aquele sorriso impossível. Não havia dentes. Havia apenas escuridão e um cheiro insuportável de enxofre e carne podre que invadiu a UTI inteira em segundos. O corpo é fraco, mas a porta está aberta. A voz era gutural. Eram 3 vozes falando ao mesmo tempo, em frequências diferentes. As luzes da UTI estouraram, todas elas. Ficamos na escuridão total, iluminados apenas pelas luzes vermelhas de emergência dos monitores de outros pacientes que agora apitavam em uníssono. O caos sonoro era ensurdecedor. Pai nosso que estás no céu. A Cláudia começou a rezar, chorando no chão. Seu Deus não tem plantão aqui, Cláudia. A coisa respondeu, sabendo o nome dela. Ouviu o barulho de pés descalços batendo no piso frio. Plaft, plaft, plaft. Eles estavam vindo na minha direção. Eu acendi a lanterna do meu celular, tremendo, e apontei para a frente. O homem estava em pé. As pernas dele, que estavam quebradas no raio-x, sustentavam o corpo de um jeito torto, com os joelhos virados para trás, como os de um gafanhoto. Ele estava a centímetros do meu rosto. A pele dele estava borbulhando, como se algo estivesse fervendo por baixo. Ele levantou a mão e tocou a minha testa. O dedo dele estava gelado, um gelo que queimou minha pele. Ele sussurrou. Você cuida da carne. Nós cuidamos da alma. E essa aqui já tem dono. Nesse momento, o gerador do hospital entrou em ação. As luzes acenderam com um estalo forte. O homem caiu no chão. Caiu como um saco de batatas. Morto. O monitor mostrava linha reta, a sistolia. O corpo dele entrou em decomposição acelerada bem na nossa frente. Em minutos, a pele ficou verde, preta, e o cheiro de putrefação tomou conta do box, como se ele estivesse morto há semanas, não há minutos. O Dr. Márcio pediu demissão naquela mesma noite. A Cláudia teve um colapso nervoso e nunca mais pisou num hospital. O laudo oficial? Choque séptico fulminante com necrose rápida. A terra no tubo, aspiração de vômito com resíduos gástricos. O sistema sempre arranja uma explicação técnica, mas eu vi. E eu carrego a prova. Na minha testa, onde ele tocou, a pele ficou branca, um círculo perfeito de vitiligo que apareceu da noite para o dia. A dermatologista diz que foi estresse, mas eu sei a verdade. Toda vez que entro na UTI e ouço o barulho do respirador, eu prendo a respiração, porque eu sei que às vezes a gente não está mantendo a pessoa viva, a gente está apenas mantendo o corpo aquecido para outra coisa usar. Meu nome é Carla, e eu trabalhei como enfermeira por mais de 10 anos em um hospital antigo no centro de São Paulo. Eu sempre fui cética, do tipo que ri de histórias de fantasmas contadas nos plantões noturnos. Mas depois do que vivi lá, entre 2015 e 2018, nunca mais duvidei do sobrenatural. Vou contar tudo como se fosse uma só noite, mas na verdade foram vários incidentes que se conectaram, como peças de um quebra-cabeça macabro. Eu juntei relatos meus com os de colegas, coisas que ouvi em canais como Sem Tempo, Rastro Sombrio e Dom Relatos de Terror. Aqueles vídeos que assistíamos para passar o tempo nos intervalos, sem imaginar que estávamos vivendo algo parecido. Se você acha que hospitais são só lugares de cura, pense de novo.
Às vezes, eles guardam os que não querem ir embora. Tudo começou em um plantão chuvoso de inverno. O hospital era daqueles velhos, com alas que datavam dos anos 1940, corredores longos e mal iluminados e um subsolo que ninguém gostava de descer. Diziam que era onde ficava o antigo necrotério, fechado após um incêndio nos anos 70 que matou vários pacientes. Eu estava no terceiro andar, ala de clínica geral, cuidando de uma menina de uns 12 anos chamada Sofia. Ela tinha uma infecção grave, mas o que me inquietava era como ela previa coisas. Toda vez que tinha uma crise de dor de cabeça, murmurava nomes e datas. "O senhor do 312 vai embora hoje à noite", ela disse uma vez, olhos vidrados. Eu ignorei, achando delírio. Mas à meia-noite, o paciente do 312 sofreu uma parada cardíaca súbita. Morreu apesar de tudo. No dia seguinte, Sofia sorriu para mim. "Eu vi a Santa Muerte levando ele. Ela vem para todos aqui." Eu ri nervoso, mas um frio subiu pela minha espinha. Em um vídeo do canal Sem Tempo, ouvi um relato parecido. Uma criança em um hospital que previa mortes, como se fosse um presságio vivo. A noite piorou quando fui chamada para o elevador de serviço. Ele era antigo, rangia como ossos velhos e sempre parava sozinho no subsolo. Dessa vez, desci para pegar suprimentos, mas quando as portas se abriram no térreo, uma médica entrou. Ela era alta, magra, com um jaleco impecável, cabelos pretos amarrados em um coque severo. "Boa noite", eu disse. Ela não respondeu, só apertou o botão do quinto andar. A ala psiquiátrica, que estava vazia por reformas. O elevador subiu devagar, o ar ficando mais frio, cheirando a éter velho e algo podre. Olhei para ela pelo reflexo no metal. Seus olhos eram pretos, sem brilho, e a pele pálida como cera. Quando chegamos ao quinto, ela saiu sem uma palavra, desaparecendo no corredor escuro. Voltei para o meu andar, mas algo me incomodava. Perguntei à supervisora sobre a nova médica. Ela empalideceu. "Não tem médica nova, mas a descrição parece a doutora Helena, que morreu em um acidente aqui há 20 anos. Ela era psiquiatra e dizem que ainda ronda o hospital." Era igual a uma história do Rastro Sombrio, sobre fantasmas de profissionais que voltam para terminar o plantão. O pânico veio de verdade por volta das 3 da manhã. Eu estava sozinha no posto de enfermagem, os monitores apitando baixinho, quando ouvi passos no corredor. Passos leves, como pés descalços no linóleo frio. Olhei pela janela. Nada. Mas então, um sussurro. "Enfermeira, ajuda." Corri para o quarto de onde veio o 308, onde uma idosa estava dormindo. Ela acordou assustada. "Eu vi um homem aqui injetando algo no soro." Ele sorriu para mim. Meu coração parou. Lembrei do caso real que vi no canal Dom Relatos, inspirado em O Enfermeiro da Noite, um serial killer que matava pacientes com overdoses disfarçadas. No nosso hospital, anos antes, houve um enfermeiro demitido por suspeitas parecidas, mas nunca provado. Ele havia morrido em um acidente, mas rumores diziam que seu espírito voltava para continuar o trabalho. Verifiquei o soro. Estava intacto, mas a idosa jurava que viu. Minutos depois, outro paciente gritou no quarto ao lado. Corri e o encontrei ofegante. Alguém me tocou, mão gelada no peito. Seu monitor mostrava arritmia, como se algo o tivesse assustado até o limite. Desci ao subsolo para relatar a segurança, mas lá embaixo era pior. O ar era úmido, com cheiro de mofo e cinzas do antigo incêndio. Ouvi arrastares como corpos sendo movidos. Uma porta rangeu e vi sombras, formas humanoides queimadas, gemendo baixinho. Uma se aproximou. Era como um paciente carbonizado, olhos brancos implorando. "Não nos deixe aqui", sussurrou. Corri de volta, trancando tudo. No dia seguinte pesquisei e achei relatos parecidos em vídeos de canais como LendaCast, hospitais abandonados ou antigos, onde vítimas de tragédias voltam, arrastando correntes invisíveis. Eu pedi demissão logo depois,
mas às noites ainda ouço aqueles passos no meu apartamento e sinto o cheiro de hospital. Se você trabalha em um lugar assim, fique atento aos sussurros. Os mortos não descansam fácil e, às vezes, eles querem companhia. Hospitais antigos têm uma respiração própria. Os encanamentos gemem, o ar-condicionado central sussurra e o elevador de serviço tem um cheiro que mistura óleo queimado com formol. Sou técnico de radiologia há 14 anos. Acredito na ciência, na anatomia, no que eu consigo ver através dos ossos. Ou pelo menos acreditava até o plantão da noite de 12 de outubro no Hospital São Lucas. O hospital estava em meia luz. Eram 02h40 da manhã quando o bip do meu cinto vibrou. Pedido de RX tórax no leito, UTI neonatal, isolamento 3. Estranhei. A UTI neonatal fica no 5º andar, mas o isolamento 3 estava desativado para reforma há meses. Dizia a lenda que havia amianto no teto. Ninguém entrava lá. Liguei para o posto de enfermagem da NEL. Ninguém atendeu. Deve ser erro de digitação, deve ser o isolamento 2, pensei. Peguei o aparelho de raio-x portátil, um trambolho pesado sobre rodas que a gente chama de giripoca, e subi o elevador. O corredor do 5º andar estava silencioso. As incubadoras nas salas principais zumbiam suavemente. Não havia nenhuma enfermeira no posto, nem médico, nada. Apenas o balcão vazio com um café fumegando, esquecido pela metade. Fui andando até o fundo do corredor, onde ficava a área da reforma. A porta do isolamento 3 estava entreaberta. Uma luz azulada, fraca, saía de lá de dentro. "Licença, raio-x", anunciei, empurrando a porta. O quarto estava gelado, muito mais frio que o resto do hospital. No centro havia uma incubadora antiga, daquelas de acrílico amarelado, desligada da tomada. Mas dentro dela havia um bebê, ou o que parecia ser um. Estava enrolado num coeiro cinza, imóvel. Não havia monitor cardíaco, não havia oxímetro. Apenas o silêncio e o bebê. Aproximei o aparelho. Eu precisava fazer o exame rápido e sair dali. Aquele frio estava atravessando meu avental de chumbo. Posicionei o chassi, a placa que captura a imagem, por baixo do corpinho. Quando toquei a pele da criança, eu recuei. Não estava fria, estava quente, fervendo. Mas não era febre. A pele vibrava, como se tivesse um motor ligado dentro do peito daquele recém-nascido. Ajeitei o colimador, a luz que mira o raio-x. "Não tira a foto?", ouvi um sussurro. Olhei em volta. O quarto estava vazio. Olhei para o bebê. Ele não tinha se mexido. Minha respiração ficou curta. "Cansaço", repeti para mim mesmo. "É o cansaço". Fui para trás do aparelho, peguei o disparador. "Inspira, prende", murmurei o hábito, mesmo sendo um bebê. Apertei o botão. Beep. O disparo foi feito. A imagem apareceu na tela digital do aparelho portátil em 2 segundos. Eu olhei para a tela e o meu mundo desabou. Na imagem do raio-x, as costelas do bebê estavam perfeitas. O coração estava lá, o pulmão estava lá. Mas, na imagem, havia mãos. Mãos adultas, esqueléticas, enormes. Elas não estavam sobre o bebê. Elas estavam saindo de dentro do peito dele, agarrando as costelas pelo lado de dentro, como se estivessem segurando as grades de uma prisão. E o crânio. No raio-x, o crânio do bebê tinha um segundo rosto sobreposto. Um rosto contorcido em um grito de agonia, com a mandíbula deslocada. Olhei para a incubadora. O bebê continuava imóvel, sereno. Olhei para a tela. O horror digitalizado em preto e branco. De repente, a incubadora começou a tremer. O acrílico vibrou e o bebê abriu os olhos. Não havia íris, nem pupila, nem branco. Eram 2 buracos que mostravam o fundo do quarto, como se a cabeça dele fosse oca. A gente sai na luz.
A voz veio de dentro da incubadora, mas soou como a voz de um homem velho, rouca e cheia de catarro. A luz do colimador do meu aparelho começou a piscar. Eu vi, pela luz piscante, a sombra do bebê na parede crescer. Ela se esticou, virou uma forma humanoide, torta, com dedos compridos que alcançavam o teto. A sombra se desgrudou da parede. Eu larguei o aparelho de R$500 mil. Larguei tudo, corri. Corri pelo corredor da UTI neonatal. Passei pelo posto de enfermagem. A enfermeira estava lá agora. Ela estava sentada, olhando para o computador. Socorro! Tem uma coisa no isolamento 3. Gritei, parando sem ar. Ela virou a cadeira devagar para mim. O rosto dela estava normal, mas ela usava o crachá de cabeça para baixo. Isolamento 3? Ela sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Marcos, o isolamento 3 foi demolido em 1998. Ali é só uma parede de tijolos agora. Eu olhei para trás, para o fim do corredor. Não havia porta. Havia apenas uma parede branca, lisa, sem maçaneta, sem nada. O aparelho de raio-x estava parado no meio do corredor, desligado. Mas eu entrei, eu fiz a chapa. Eu gaguejei, mostrando o tablet do aparelho que eu ainda segurava na mão. Olhei para a tela do tablet para mostrar a prova para ela. A tela estava preta. Havia apenas uma mensagem de erro do sistema. Erro 666. Nenhum tecido vivo detectado. A enfermeira continuava sorrindo. Você deve estar cansado, Marcos. Por que não desce para o necrotério? Dizem que é mais fresco lá embaixo. Eu desci pelas escadas. Saí do hospital sem bater ponto. No dia seguinte, fui notificado pela chefia. Disseram que encontraram o aparelho de raio-x abandonado no corredor, de frente para a parede. Mas o mais assustador não foi isso. Foi quando o técnico da manutenção me ligou dias depois, perguntando o que eu tinha feito com a máquina. Por quê? Perguntei. A placa digital queimou, Marcos, mas ficou uma imagem fantasma gravada no sensor, sabe? Tipo quando o plasma queima. O que tem na imagem? Parece que tem alguém em pé atrás de você, Marcos, com a mão no seu ombro. E a mão tem 6 dedos. Eu sinto uma dor no ombro esquerdo desde aquela noite. Uma dor fria que nenhum remédio tira. E toda vez que eu tenho que tirar um raio-x de alguém, eu rezo para ver apenas ossos. Porque agora eu sei que a radiação não mostra só o que é sólido. Ela mostra o que está escondido.